Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Mais uma entrevista da nossa TV Conjur. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Luiz Fernando Casagrande Pereira, que é coordenador-geral da Abradep, e vamos ter muito o que falar aí sobre esse período eleitoral que começa a ser definido pelos tribunais, né? Pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral, com uma agenda que é quase uma agenda, é um pacote eleitoral sendo julgado pelos tribunais. Mas, doutor Pereira, eu queria começar perguntando o seguinte: o Supremo, na semana passada, manteve aquelas regras que restringem a possibilidade de propaganda eleitoral em jornais. Era uma ação da Associação Nacional de Jornais, e o Supremo manteve as restrições de propaganda eleitoral para a mídia impressa, enfim, uma série de restrições. A legislação eleitoral brasileira é vista por muitos como uma das legislações mais restritivas do mundo, em relação em diversos aspectos, mas principalmente em relação à possibilidade de propaganda eleitoral, né? Cercear muito não acaba prejudicando um pouco quem atua dentro das regras, em detrimento daqueles que costumam partir para o vale tudo eleitoral, principalmente em tempos de redes sociais? Boa tarde. Antes de tudo, agradeço o convite para a entrevista aqui na TV Conjur. E eu queria falar em relação à primeira pergunta, que tem esse aspecto, sim, que você menciona, quando a gente tem uma hiperregulamentação da propaganda eleitoral, que é o cenário brasileiro, né, acaba por favorecer quem está à margem, né, porque o cumprimento das regras impõe uma série de restrições que deixa um campo muito livre e, portanto, causando nítida quebra de isonomia para aqueles que fazem propaganda à margem. Claro que quem faz propaganda à margem da disciplina legal corre os riscos próprios das sanções que vão de multa à cassação de mandato. Mas há um outro problema também. Quem escreve sobre regulação de propaganda eleitoral no Brasil, autores como Guilherme Gonçalves, Carlos Neves, e fazem um estudo de direito comparado, mostra que, de fato, não há democracia que tenha esse nível de regulação na propaganda como nós temos aqui, em que nós limitamos o tamanho do adesivo que pode ser colocado no carro. Não há similar no planeta. O Brasil tem essa hiperregulação. Essa hiperregulação, para além de gerar eventual quebra da isonomia para quem foge do sistema disciplinado, tem um problema que gera déficit de informação mesmo, né? São tão amarradas as hipóteses de propaganda eleitoral, são tantas restrições, é tão complicado fazer campanha eleitoral no Brasil, que isso há bons estudos já apontando que gera déficit de informação para o eleitor, né? Então, nós temos um problema congênito aí nessa hiperregulação da propaganda eleitoral no Brasil. E, Pereira, qual seria a saída disso? O que pode ser feito para enfrentar esse gargalo, essa hiperregulação, que tem esses efeitos maléficos, como o senhor acabou de citar? Muitos efeitos maléficos. Um dos efeitos maléficos que eu não mencionei é a hiperjudicialização das campanhas eleitorais, né? Quem atua em direito eleitoral, que tem algum contato aí com o direito comparado, né? Quem está fora do Brasil sempre fica muito impressionado com o nível de judicialização, né? O advogado eleitoral é um fenômeno na dimensão em que a gente conhece aqui no Brasil, só no Brasil. Não dá para explicar para um belga que você atua em direito eleitoral que ele acha que esse é um tema que não faz nenhum sentido. Aqui no Brasil, a hiperregulação também gera a hiperjudicialização. Então, os candidatos montam as suas equipes de advogados para enfrentar a disputa eleitoral, porque parte do embate se dá na arena do judiciário. E quanto mais aparece o judiciário numa campanha eleitoral, mais explicita um lado ruim dessa disciplina toda, né? Então, o que eu faria, tivesse eu lá no Legislativo, seria desidratar a regulação da propaganda eleitoral no Brasil. E mais, a gente já deu um passo nesse sentido, ampliando as condições da pré-campanha, né? Eu ampliaria ainda mais a propaganda na pré-campanha. Eu acho que não há nenhum problema em nós oficializarmos que os candidatos estão em campanha
muito antes do período eleitoral propriamente dito, que foi reduzido a 45 dias. Né? Quem é que pode negar que Ciro Gomes, Lula, Dória estão em franca campanha, com uma dificuldade muito grande, porque nós não temos os mecanismos de controle do financiamento eleitoral da pré-campanha como temos no período eleitoral, o que parte de uma premissa que é pura ficção, que a campanha se dá apenas nos 45 dias que antecedem o dia da eleição. Perfeito, eu ia perguntar exatamente isso, mas o senhor já respondeu, é uma ficção, né? A gente finge que a campanha tem só 45 dias, quando, na verdade, ela já está em curso, como o senhor deu o exemplo aí de alguns nomes. Aí a gente tem esse paradoxo. Por um lado, a gente precisa desidratar as regras de campanha, até para ir ao encontro da realidade do que acontece no Brasil, como o senhor disse. Por outro, a gente tem um fenômeno novo que parece ser muito difícil o enfrentamento, que é essa campanha por redes sociais, essa disseminação de notícias, de propaganda e de notícias, sejam elas falsas ou verdadeiras, em redes sociais, cujo controle parece que a gente ainda não aprendeu a fazer. O ordenamento jurídico brasileiro tem instrumentos, tem armas para lidar com essa disseminação de notícias, seja ela fake news ou não. A gente já tem instrumentos no ordenamento jurídico para lidar com a realidade das redes sociais nessa seara de eleições? Não, definitivamente nós não temos, né? Isso não significa que o Brasil vive um problema à parte, isso é um problema internacional, né? Então, o primeiro ponto quando a gente fala, aliás, dessas redes sociais, é falar que nós precisaríamos, a rigor, de uma legislação transnacional. Né? Então, é difícil resolver o problema de forma insular no Brasil. O próprio tema do Telegram foi banido da Rússia, né? E lá ainda tem uma versão no sistema proxy lá que funciona e eles conseguem burlar a proibição. Então, é muito difícil resolver o problema das redes sociais. Né? Não, quando eu vejo essas discussões, há muita simplificação, como se fosse possível apenas virar uma chave e resolver tudo de uma vez só e não houvesse vontade política para isso. Não. O Brasil não tem uma legislação adequada, né? Tem o projeto de lei aí do deputado Orlando Silva, que trata de fake news e que pode resolver o tema do Telegram, em parte, exigindo que eles tenham representação no Brasil. Ontem a Folha de São Paulo fez uma matéria grande, que supostamente teria descoberto que eles têm representação no Brasil, mas a rigor é um escritório da advocacia que atua no tema de propriedade industrial, não acho que seja por aí a solução, mas é fundamental perceber que nós tivemos avanços importantes agora na gestão do ministro Barroso no TSE. O ministro Barroso, não obstante a ausência de um parâmetro legal aprovado pelo Congresso, estabeleceu parceria com as redes sociais que deram um salto qualitativo na possibilidade de controle, impondo, por esses acordos, regras de autorregulação. Né? Muita gente aponta o sistema alemão como sistema melhor, porque impôs lá o sistema da autorregulação regulada. A lei estabelece os parâmetros da autorregulação destas plataformas. E só com autorregulação nós vamos resolver. Por isso que o Telegram é um problema. Porque o Telegram não se submete a autorregulação nenhuma. Por que só a autorregulação resolve? Porque o Poder Judiciário não tem a velocidade necessária para coibir as fake news no âmbito dessas plataformas. Se eu descubro que é uma fake news, eu tenho que propor uma ação judicial. Essa ação judicial tem o tempo orgânico do processo, que demora, vai para parecer do Ministério Público, tem o tempo da concessão da liminar, enfim. É por isso que a autorregulação é fundamental. Flagrada uma notícia falsa, imediatamente há um banimento, né, como o WhatsApp já vem fazendo, Facebook, Instagram. Aí nessa eleição vai começar, eles já baniram milhares de notícias falsas nas eleições de 2020, e agora nessa eleição começa a rotulagem, como fizeram com os casos de Covid. Quando tiver uma notícia sobre a eleição, tem lá um link para você acessar informações sobre o tema, por exemplo, sobre urna eletrônica, sempre que houver uma acusação de ataque à urna eletrônica, tem lá uma rotulagem das redes sociais que remete o usuário para um site onde as dúvidas são esclarecidas. Enfim, nós demos muitos passos importantes
há mais passos para serem dados, mas ninguém dá conta de resolver tudo. Basta ler um livrinho muito impressionante, curto, mas impressionante, que é Engenheiros do Caos, que mostra o que aconteceu, né, com o movimento 5 estrelas na Itália, o Brexit e a eleição do Bolsonaro, a eleição do Trump nos Estados Unidos, quando a cólera encontra o algoritmo, o resultado, o impacto disso na eleição é muito grave. E para terminar, eu queria só apenas registrar que esse problema do Telegram não é um problema apenas da eleição brasileira, né? É um problema que o Brasil tem que resolver. Se tem fake news lá, pode ter pedofilia, venda de armas, discurso de ódio, enfim. O Telegram é um problema da eleição, mas é um problema, antes da eleição, do país. Hoje eu conversava com um colega dizendo isso, né? O Telegram está sendo muito falado agora por conta das eleições, mas ele é um problema além das eleições, né? Porque a partir do momento que o Poder Judiciário não tem qualquer tipo de comunicação ou qualquer tipo de regulação possível com uma rede social, com um aplicativo desse, isso transcende muito as eleições, né, doutor Pereira? Sim, exatamente. Agora, como o TSE deve lidar com o Telegram? Caso ele não responde e, de fato, se descobriu que ele tem representação, mas é uma representação com uma procuração específica para atuar perante a INPI. É quase uma representação para defender a marca Telegram antes de qualquer coisa. E o escritório de advocacia, ao menos a princípio, as notícias que a gente tem, é que ele não tem realmente poderes, de acordo com a procuração, para representar o Telegram em qualquer outro foro. O que se faz em um caso desse? A solução seria banir o Telegram, proibir o Telegram, bloquear o Telegram aqui no país? Olha, eu acho que o TSE tem muito receio de fazer esse movimento. Vamos lembrar, né, que nós tivemos o banimento do WhatsApp no Brasil, por decisão judicial. Juízes de primeira instância, inconformados com a impossibilidade de quebrar a criptografia de ponta a ponta, né, em caso de tráfico de drogas, por exemplo, chegaram a banir, e o Supremo restabeleceu, né, o WhatsApp, eu acho que em 2 oportunidades. Então, o que entra em jogo aí sempre é um discurso de que isso seria uma restrição à liberdade de expressão, né? Mas o caso do WhatsApp é diferente do Telegram, né? O Supremo reconheceu que é impossível cumprir uma quebra da comunicação por conta da criptografia, então o judiciário não pode dar uma ordem impossível de ser cumprida. Agora, o ministro Barroso vinha dizendo, né, durante a sua gestão, que preferia que o Congresso desse conta de resolver isso. E tem lá no Congresso o projeto de lei do deputado Orlando Silva, que estabelece a obrigatoriedade da previsão de representação no Brasil para qualquer dessas plataformas ou redes sociais. Se o Congresso não resolver, que é o ambiente propício, o Judiciário vai ter que dar conta. O fato é que nós não podemos imaginar que possa haver um espaço sem lei na disputa eleitoral. Você imagina o seguinte, que nós tivéssemos... nós temos muito controle, por exemplo, sobre todo o conteúdo da televisão no Brasil, né? Além de ser uma concessão pública, você não pode ter compra de espaço na TV, né? A Associação Nacional dos Jornais queria, inclusive, reconhecer a inconstitucionalidade da regra que estipula limites à veiculação, e o Supremo, por maioria apertada, disse que não. Mas o fato é que toda eleição no Brasil é muito regulada, como a gente já disse, não apenas a propaganda eleitoral, mas o horário eleitoral, ao contrário, por exemplo, dos americanos, que admitem a compra do espaço nas TVs, aqui a gente não tem isso. Você imagina a seguinte hipótese: o SBT, a segunda maior rede de televisão do Brasil, passasse a ser inatingível por qualquer decisão judicial. Imagina que escândalo seria ter um espaço dessa dimensão de uma televisão como o SBT que não recebesse intimações da Justiça Eleitoral. Ninguém poderia reputar isso como algo aceitável. O Telegram é mais ou menos isso. Metade dos brasileiros tem Telegram. Claro que o uso não é tão assíduo como o WhatsApp. Eu tenho o Telegram, mas uso o WhatsApp. Mas, de qualquer forma, lá é um celeiro de notícias falsas. E esse celeiro de notícias falsas, inatingível pela Justiça Eleitoral, depois é replicado nos grupos de WhatsApp. Então, não é possível, não é concebível que nós tenhamos um espaço sem lei durante uma eleição brasileira, uma eleição aqui no Brasil que é super regulada.
E mais, nós sabemos que o Telegram é um ambiente ocupado, sobretudo, por aliados do presidente da República. Por alguma razão, os partidários do presidente da República migraram para o Telegram. Então, ainda por cima, a terra sem lei está a serviço de um grupo político relevante que quer a reeleição do presidente da República, o que é legítimo, é claro, mas nós não podemos oferecer a um grupo específico que defende a reeleição do presidente da República um espaço em que o TSE não possa interagir, não possa dar uma decisão com coercibilidade. Isso é impensável no novo ecossistema da disputa eleitoral, que é o ecossistema da internet. Perfeito, Pereira. Eu quero pegar esse gancho de rede social, de fake news, enfim, essa discussão que a gente está tendo, e lembrar de 2 julgamentos que aconteceram no ano passado relativos às eleições de 2018. Em um deles, o TSE cassou o deputado Francisquini por conta de abuso de poder político, porque ele espalhou uma fake news sobre urnas eletrônicas, dizendo que as urnas não estavam permitindo o voto no presidente Jair Bolsonaro. O TSE entendeu que isso foi abuso de poder político e cassou o mandato do deputado. Um pouco antes ou um pouco depois, agora não estou exatamente lembrado, o TSE reconheceu que houve disparo ilegal de mensagens, disparo ilegal de mensagens em massa, né? Por meio do aplicativo do WhatsApp e pela campanha do presidente da República, Jair Bolsonaro, mas não cassou a chapa, porque entendeu que não ficou comprovada a influência desse disparo em massa na votação em si, né? Na contabilização dos votos. Não deu para calcular exatamente se esse disparo em massa influiu o suficiente na vontade do eleitor para justificar a cassação. O que é preciso para comprovar a interferência ilegal na vontade popular? Olha, esse, quem sabe, seja o tema mais espinhoso do direito eleitoral, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Vejam só o trabalho que um juiz eleitoral tem, e fazendo esse raciocínio, depois eu abordo as 2 decisões do TSE, mas veja o trabalho que o juiz eleitoral tem que fazer, qual é o raciocínio subjacente a uma decisão de cassação de mandato. Ele tem que avaliar, e é assim no mundo inteiro, se aquele conjunto de atos ilícitos praticados foi capaz de determinar, de alterar o resultado da eleição, de forma tal que ele teria que responder a rigor a seguinte pergunta: não tivesse havido esse rol de ilícitos, o resultado ainda assim teria sido o mesmo? Se ele disser, ou se ele concluir, que o rol de ilícitos não alterou o resultado, ele não pode cassar, embora ele possa punir, por exemplo, com multa, com inelegibilidade, né? São sanções possíveis. Agora, a cassação de mandato, ela não é uma sanção, embora aqui no Brasil seja tratada como tal. No mundo inteiro, a cassação de mandato é a anulação da eleição. Significa dizer que ela só é anulada quando houve uma interferência tal que se possa reconhecer que o resultado foi alterado. Agora, vamos voltar para a decisão do Bolsonaro. É muito difícil o juiz chegar a essa conclusão, porque nós não sabemos, nós humanos, nós não sabemos decifrar por que alguém ganhou ou perdeu uma eleição. Nós fazemos muita engenharia dobra feita, né? Depois que o resultado acontece, a gente explica por que é que aconteceu. Mas a gente tem escassa possibilidade de prognóstico em política. Eu sempre cito, tem um americano chamado Philip Tetlock, que agora publicou no Brasil, o Hélio Schwartzman, da Folha, cita de vez em quando. Ele estudou 22 mil prognósticos durante 20 anos de economia e política e chegou à conclusão que os especialistas saíram-se milimetricamente melhor que o acaso. Significa dizer que se eu não consigo fazer prognóstico, é porque, a rigor, quando eu digo por que é que aconteceu, nada mais é do que um chute metido a científico. Quem não faz prognóstico não sabe por que é que aconteceu. E nós entregamos a tarefa para um juiz que não tem formação em política, em ciência política, para estudar quais são os mecanismos de interferência na vontade do eleitor, a tarefa de dizer, se tirar esses ilícitos, ele teria vencido a eleição ou não teria vencido a eleição? Então, no Brasil, é o país que mais relativiza isso, caçando por presunção. E eu posso dizer
que a cassação que mais desconsiderou aquilo que no direito comparado se chama do necessário nexo de causalidade entre o ilícito e o resultado foi a cassação do deputado Franceschini. No meu entendimento, a cassação do deputado Franceschini, e no entendimento da maioria de quem estuda direito eleitoral, é um escândalo. Porque definitivamente não tem nenhuma relação com o resultado da eleição. A fala do Franceschini se deu 20 minutos antes de encerrar a votação. Ele teve a maior votação da história do estado do Paraná para o deputado estadual. É evidente que ele não se elegeu por conta daquela gravação. Mas o TSE, e eu elogio muito o Tribunal Superior Eleitoral, eu acho que nós temos a melhor justiça eleitoral do mundo, digo isso com a experiência de quem se dedica a estudar direito comparado e ver como é que é o sistema de controle das eleições em outros países. Mas o TSE errou, na minha opinião, nesse caso. Errou muito feio. Errou muito feio porque criou um precedente gravíssimo. Deu a mensagem para o país, segundo a qual cada juiz eleitoral pode negligenciar na exigência de nexo de causalidade. Isso é grave, porque aí a justiça eleitoral passa a ser contra-majoritária, quando ela não é contra-majoritária. Ela, quando cassa o mandato, ela restabelece a verdadeira vontade eleitoral violada pelo cometimento do abuso. E, nesse caso, ela foi contra-majoritária. Ela cassou alguém que mereceu a vontade popular. No caso do Bolsonaro, aí nós temos que extrair, primeiro, uma contradição em relação ao caso Franceschini. E vejam só, o TSE disse, houve disseminação de notícias falsas em massa, mas nós não conseguimos conectar isso com o resultado da eleição. Então, nós não cassamos, embora aprovar uma tese, né, ministro Salomão, segundo a qual é possível a cassação. Então, o TSE dá um recado dizendo poderão ser cassados por disseminação de notícias falsas, mas aqui, nesse caso, não há correlação entre as notícias falsas flagradas e o resultado eleitoral. Ao mesmo tempo em que, com dias de diferença, cassou o Franceschini, reconhecendo que não poderia haver nexo de causalidade entre a fala dele e o resultado eleitoral. Há uma contradição nisso, e eu espero que esse julgamento do Franceschini, para usar uma expressão do ministro Barroso, ou do ministro Fux, não me lembro, em relação ao mensalão, foi um ponto fora da curva no TSE. Espero que seja só um ponto fora da curva. Pereira, a frase é efetivamente do ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele chegou, quando ele foi indicado ao Supremo Tribunal Federal sobre o mensalão, dizendo que foi um ponto fora da curva. Agora, ele chamou de ponto fora da curva. Ponto fora da curva, exatamente. Agora, de fato, o TSE passou muito essa impressão de que ele quis dar um recado. É papel da Corte Eleitoral dar recado? Não. Definitivamente, o papel da Corte não é dar recado no julgamento de um caso concreto, em que o recado, para ser dado, significa suprimir a vontade do eleitor. Nós temos uma expressão conhecida em direito que é o obter dictum. Né? Quer dizer, num determinado julgamento, eu posso fazer desenvolver o raciocínio jurídico e chegar a uma conclusão lateral que não resolva o processo. Isso pode ser decidido como um recado. Pode ser que num julgamento de um caso concreto, que eu casse alguém, porque deveria ser cassado, eu enfatize aspectos relevantes daquele processo para ter um efeito pedagógico, didático, para alertar. E esses são recados que são dados pelo Poder Judiciário, que podem ser dados. O que eu não posso é subverter a lógica de cassação de mandato aqui do Brasil e do mundo inteiro, estabelece a necessidade de nexo de causalidade apenas para dar o recado. É desse recado que eu estou falando. E esse recado eu acho que o tribunal não pode dar, porque quando dá esse recado, dá outro também. O recado para os juízes eleitorais, que invocam o precedente do Franceschini e podem cassar à vontade. É aquele alerta que agora, não me lembro se é do Pedro Aleixo, na época do AI-5, que ele disse: o problema é o guarda da esquina, o problema é o juiz da esquina. Né? Então, agora nós temos aí todos os juízes eleitorais do Brasil com o manual da cassação do Franceschini debaixo do braço. E a democracia fica ameaçada se essa decisão for replicada Brasil afora. Perfeito, foi o Pedro Aleixo mesmo, no AI-5.
E é esse o grande problema, né? Quando você cria um precedente desse a partir da Corte Superior. Pereira, federações. Eu queria agora falar sobre essas novas regras aí. O Supremo julgou constitucionais, julgou constitucional a lei que criou as federações partidárias, né? Primeira vez que a gente tem essa experiência, e deu um pouco mais de prazo para os partidos, um prazo um pouco maior, né? Para os partidos fazerem, maior do que aquele da liminar do ministro Luiz Roberto Barroso. A lei dava um prazo ainda maior, né? O ministro Luiz Roberto Barroso deu uma liminar colocando esse prazo bem pequenininho, daí agora tem ali um meio termo, parece que os partidos políticos ficaram felizes com esse prazo. Agora, as federações, elas não são um meio de driblar a cláusula de desempenho que foi aprovada lá atrás? Bom, mas, sem dúvida, né? Esse é o grande tema. Primeiro, assim, o que estava na mesa, né? Vamos tratar as coisas como elas aconteceram. Estava na mesa a volta das coligações, o que é, sem dúvida nenhuma, para todo mundo que escreve sobre ciência política no Brasil, né, o ponto mais exótico do sistema eleitoral brasileiro, que era uma possibilidade de coligação num sistema proporcional de lista aberta. Não havia similar no planeta. Né? Em todos os sistemas proporcionais de lista aberta, não se admitia coligação na proporcional. Senão o PL do Valdemar da Costa Neto coliga com o PCdoB, eu voto num comunista e elejo um liberal do Valdemar da Costa Neto. E o exemplo que eu estou dando não é aleatório, isso aconteceu muitas vezes, a coligação do PL com o PCdoB. Né? Isso acabou. Os deputados reagiram mal, né? Porque isso sacrifica muito os partidos pequenos que estavam acostumados há muitos anos a lançar um único candidato, como o próprio PCdoB, e eleger o seu deputado na coligação sem fazer o quociente eleitoral. Quando eles reagiram para botar fim ao fim da coligação, o que seria um hiper-retrocesso, houve a propositura de uma saída intermediária, que era admitir a possibilidade das federações. Aí teve um problema. O que é que o Congresso fez? O que é que a Câmara fez? A Câmara pegou um projeto que já estava lá, rodando há algum tempo. Um projeto que tinha sido concebido antes da criação da cláusula de desempenho e antes da criação do financiamento público. Por isso é que ele não deu conta de resolver o tema da cláusula de desempenho, nem o financiamento público. O TSE teve que fazer um sacrifício e um malabarismo, eu diria, enorme, para consertar os defeitos congênitos da lei que tinha sido gestada originalmente num tempo em que não havia nem cláusula de desempenho e nem financiamento público de campanha. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, as federações são uma forma de dar conta da cláusula de desempenho. Né? Agora, entre o fim do fim das coligações, ou seja, entre o restabelecimento da coligação na proporcional e as federações são um instrumento muito mais adequado a um regime proporcional como o nosso, não há dúvida. Né? Sempre citamos o caso das federações bem-sucedidas ali do Uruguai, né? que sim, são federações que duram muito mais do que o prazo mínimo que nós estabelecemos aqui de 4 anos, e eu diria que não há problema nenhum com as federações, embora na origem esteja mesmo a vontade de driblar a exigência de cláusula de desempenho. Embora eu não acredite, e vou fazer essa aposta aqui, a entrevista está gravada, eu acho que nós teremos muito poucas federações, ao contrário do que vislumbramos no começo. Porque também os deputados não se deram conta, porque a aprovação foi muito rápida, a lei não foi suficientemente digerida nos debates que devem anteceder um movimento radical como esse, e não se deram conta que a federação implicava na verticalização e na manutenção dessa verticalização para as eleições municipais. Então, esses problemas que os partidos estão vivenciando agora na formação das federações, que é a incompatibilidade da união de alguns partidos por problemas regionais, 2 candidatos a governador, por exemplo, se multiplicam por 5.000 problemas, que nós temos os problemas nos municípios. Em cada um dos municípios pode ser que haja uma incompatibilidade entre os partidos que anunciam uma eventual federação, como agora PSDB e Cidadania. Eu acho que as federações não vão ter o alcance que se imaginava no começo. Será apenas para os partidos que ou fazem federação ou morrem pela cláusula de desempenho.
partidos que não são atingidos pela cláusula de desempenho vão acabar não se juntando em federações, até pela complicação própria que acaba por acontecer dentro do funcionamento do próprio Congresso Nacional, né? O preenchimento das comissões, a participação na mesa, foi uma série de coisas não pensadas. O Átila Yamarino, quando falava sobre vacinas e coronavírus, ele dizia assim, olha, se você encurtar o tempo de lançamento das vacinas, você vai empilhando problemas, porque você não vai cumprindo as fases todas. Ele acabou errando na previsão, mas eu digo que quando a gente acelera a reforma política, a gente empilha problemas, e a federação empilhou problemas, porque não teve o tempo suficiente para o debate. Perfeito, perfeito. A gente tem mais de 30 partidos políticos no Brasil. Essa profusão de partidos atrapalha a democracia? Há tese para os dois lados nisso, né? Muita gente dizendo que sim, que nós temos muita dificuldade desse nosso presidencialismo de coalizão, de compor a maioria com a difusão de partidos que temos, mas eu me filio à tese de que isso é um pouco mítico. E por que mítico? Se você imaginar o PMDB, à exceção de partidos de maior coesão programática e ideológica, como o PT, vou citar o PCdoB de novo, ou o Partido Novo, no outro lado do espectro ideológico, né? Os partidos mais fisiológicos, eles não têm esta coesão. Vamos pegar, com todo respeito a alguns amigos que eu tenho que militam nesse partido, vamos pegar o PSD, por exemplo. O PSD, desde que surgiu, é governo e não dá sinais de que possa migrar em algum momento da sua existência para a oposição. O PSD teve a fascinante trajetória de continuar no governo na saída da Dilma e a entrada do Temer, com o mesmo ministro, o ministro Kassab, que é o presidente do partido. Então, Dilma, sacada do poder, segundo os petistas, mediante um golpe, tinha Kassab como ministro. Os golpistas que assumiram o poder, acusados pelos petistas de golpistas, mantiveram Kassab como ministro no governo subsequente, sem um intervalo de sequer um dia. Essa é uma demonstração de que há partidos, né, que têm um modo de agir, digamos, diferente, pelo menos. Esses partidos, certo? Esses partidos, você não resolve a composição pela direção partidária, porque são partidos frouxos na regra da fidelidade partidária. O PSDB já anunciou que vai liberar determinados candidatos a apoiar o Lula no Nordeste, por exemplo. Está lá o Otto Alencar já anunciando que vai apoiar o Lula. Não importa a decisão que o PSDB vai tomar, mesmo que o PSDB tenha candidato próprio, como o Rodrigo Pacheco ou o Eduardo Leite, que pode migrar para o PSDB. Quando a gente falar em negociação com o PMDB, nunca ninguém sentou com o PMDB e negociou com o PMDB. Tinha o PMDB da Câmara, o PMDB do Senado, o PMDB da Câmara tinha o PMDB da Câmara de Minas. O PMDB da Câmara de Minas não conversava com o PMDB do Rio Grande do Sul, do Pedro Simon. Então, assim, quando aquela história do Milor, quando morreu Cacilda Becker, ele disse, morreram Cacilda Becker, para dizer que não era uma só, eram muitas. Se o PMDB acabar, eu diria, acabaram o PMDB e não acabou o PMDB, não é um só, são muitos. Então, diminuir o número de partidos não diminui a difusão de comando dentro de um mesmo partido aqui no Brasil, e quem conhece a negociação do Congresso Nacional sabe do que é que eu estou falando. Pereira, eu queria falar um pouco sobre a lei da ficha limpa e abordar sobre ela sob dois aspectos, né? Primeiro, a própria lei, né, que impede... A gente tem na esfera penal, eu sei que essa equivalência às vezes é muito atacada por quem é principalmente da área eleitoral, mas a gente tem na esfera penal o princípio de que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e isso, entanto que o Supremo foi e voltou, mas, enfim, disse que não se executa antecipadamente a pena depois de segunda instância. No entanto, com a lei da ficha limpa desde 2010, o sujeito condenado em segunda instância ou em órgão colegiado, acho que a expressão da lei é essa,
mas na prática, em segunda instância, né, ele perde o direito de concorrer a um cargo público. E muitas vezes, a gente viu isso acontecer no caso do ex-presidente Lula, depois se anula o processo e o sujeito não pôde concorrer a esse cargo público. Essa lei realmente é uma boa lei? Ou ela acaba tentando fazer aquilo que você disse um pouco antes? Acelerar um processo ou tratar uma coisa da forma errada e acaba empilhando problemas? Eu acho que a lei... Eu tinha uma visão, num primeiro momento, mais favorável. Eu, particularmente, sou, né, favorável à presunção de inocência ligada à decisão de segunda instância. Acho que vincular a presunção de inocência ao trânsito julgado é um equívoco. Já escrevi sobre isso, mas a Constituição vinculou. E o Supremo não pode mudar isso. O Barroso, inteligente, preparado e brilhante, como sempre, no seu voto do Supremo na questão da lei da ficha limpa, começou o voto dizendo, o dispositivo da Constituição é uma moldura de onde podemos extrair várias interpretações. Uma delas é que tem que esperar o trânsito julgado e outra que não tem que esperar. Eu acho que aquela moldura estava bem fechada, né? E eu até brinco falando sobre aquele julgamento. Você imagina se a prisão, Rodrigo, aqui fosse uma prisão em praça pública. Como prenderam, por exemplo, o líder do Sendeiro Luminoso, lá, o Abimael Guzmán, comandante Gonçalo, botaram numa jaula. Imagina se um preso em segunda instância começasse a cumprir a pena na praça pública, na Praça da Sé, em São Paulo, e passasse uma mãe com uma criança e a criança perguntasse para a mãe: o que é aquele cara que está na jaula, mamãe? E a mãe explicasse: ele é um inocente, presumidamente inocente. Ele apenas está cumprindo a pena até o trânsito em julgado. Então, é evidente que quando a Constituição fala que alguém é presumidamente inocente até o trânsito em julgado, ele não pode sair cumprindo a pena antes, porque não há nada que mais possa ser extraído de garantia da presunção de inocência que é de não ser preso. Se eu sou preso, eu esvazio completamente o conteúdo que quer proteger a presunção de inocência, né? O ministro Eros Grau, quando foi julgar a ficha limpa, ele disse isso. Quando o Supremo disse que inelegibilidade não era sanção, portanto, não se vinculava à presunção da inocência, até o Adriano Soares da Costa, eleitoralista lá de Lagoa, disse o seguinte: inelegibilidade não é sanção, é o quê? Então, prêmio? É claro que inelegibilidade é sanção, é claro que a rigor deveria estar vinculada ao trânsito julgado, é claro que tinha razão Eros Grau dizendo, então nós temos duas presunções de inocência, uma que vale para o direito penal e a outra que vale para o direito eleitoral. Eu refluí na posição original que eu tinha. Hoje eu acho que a lei é muito ruim, que desconsiderou a vinculação ao trânsito julgado e empilha problemas, né? Eu advoguei, não sei se você sabe, Rodrigo, no registro da candidatura do ex-presidente Lula em 2018, né? E o presidente Lula tinha uma das alegações dele, né, era de que a tese da imparcialidade do Moro seria reconhecida cedo ou tarde. Estava num parecer do Alamiro e do Juliano Breda, né, de forma muito clara. Olha, cedo ou tarde o Supremo vai reconhecer essa imparcialidade. Cedo ou tarde vão reconhecer a incompetência do juiz de Curitiba para julgar o Lula. E ao reconhecer a imparcialidade e a incompetência, vão reconhecer a prescrição. Então, estas teses todas estavam postas. E nós dizíamos lá na tribuna do TSE, eu e Maria Cláudia, que agora é ministra do TSE, nós dois dividimos a defesa do presidente Lula, nós dizíamos da tribuna, olha, se reconhecerem depois, o resultado do TSE hoje aqui vai ter efeitos irreversíveis, porque o presidente Lula vai ser afastado da disputa. Na expressão que eu usei, vão enterrar viva a candidatura do presidente Lula. Enterraram viva a candidatura do presidente Lula. Em 2020, enterraram viva 2.000 candidaturas. Então, a lei da ficha limpa empilhou problemas no Brasil. Ela é inconvencional, né, como mostra Marcelo Peregrino, de Santa Catarina. Há vários precedentes aí na Corte Interamericana de Direitos Humanos que mostram a incompatibilidade da lei de ficha limpa com essas convenções todas. E nós somos, mostrou Marcelo Peregrino,
o país do mundo, pelo menos das democracias ocidentais, que mais tem hipótese de inelegibilidade. Ninguém tem como nós temos. Tribunal de Contas deixa inelegível, OAB deixa inelegível, né? Assim, simular divórcio, assim, é uma profusão de inelegibilidade, todas elas com 8 anos, que, na verdade, acabaram por ser mais demoradas do que 8 anos, como vai julgar o Supremo agora, dia 23, depois da manhã, a questão da detração. Mas o fato é o seguinte, entre eleição, sai eleição, e o tema da ficha limpa não sai de cena. Perfeito, e eu não sabia, eu não tinha conhecimento desse número, foram 2.000 candidaturas em 2020 enterradas vivas com a lei da ficha limpa. De fato, é uma discussão que a gente tinha que fazer de forma mais madura. E a lei da ficha limpa não deixou as eleições nem mais limpas, nem os candidatos mais limpos. Né? A gente vê a profusão de problemas é a mesma. Tem um índice, que eu não me lembro qual, mas é um índice de percepção de corrupção, né? Me foge quem é o instituto que mede isso, mas o Marcelo Peregrino mostra que nos 10 anos de vigência da lei da ficha limpa, aumentou a percepção de corrupção no Brasil. Quer dizer, não serviu para resolver a corrupção, e com um detalhe, né? A lei de inelegibilidades não pode ser instrumento de moralização. A última tentativa de resolver isso foi o AI-5, em 1967, né, que usava a expressão moralidade e tirou da arena política todos aqueles que tinham uma denúncia recebida. Então, assim, se você pegar os discursos da formulação da inelegibilidade da Lei Complementar número 5, de 70, e a Lei da Ficha Limpa, são muito parecidos. Então, eu acho que nós temos que virar a página. O controle de moralidade da eleição tem que ser feito pelo eleitor e não pela lei. Perfeito. Bom, eu ia perguntar para o senhor o que o senhor acha sobre essa discussão no Supremo, exatamente essa, que reduz, de certa forma, o período de inelegibilidade da lei da ficha limpa, né? Mas o senhor um pouco já abordou isso, ou abordar o que o senhor pensa da lei. Acho que a gente pode passar, Pereira, pelo seguinte, teve uma pesquisa divulgada no ano passado que mostrou que, desde 2010, o Congresso aprovou, em média, 7 mudanças nas regras eleitorais por ano. Salvo engano, uma notícia da Folha de São Paulo trouxe essa pesquisa. Notícia recente. Como é possível fixar uma jurisprudência eleitoral em um quadro como esse, em que há uma mudança de 7 regras eleitorais importantes no processo eleitoral por ano no Congresso Nacional? É engraçado porque nós tínhamos uma lei para cada eleição. Até que, em 1997, o Congresso aprovou a Lei 9.504, de 97, para ser a Lei Geral das Eleições. Portanto, nós ganharíamos segurança jurídica. Estaria tudo disciplinado ali. O problema é que houve uma alteração, pelo menos, em cada uma das eleições de 97 para cá. Então, quando os alemães falam da legislação sobre financiamento de campanha, eles chamam de a legislação permanente, porque tem muitas alterações lá também, né? E é normal que haja alterações de regras mundo afora. Por que isso? Por que há essa multiplicidade de alterações? Nada como no Brasil, né? Porque o Brasil, além dessas alterações todas, nós temos as resoluções do TSE são analíticas, né? São muito analíticas e e enormes, né? Então, não é preciso só conhecer a lei eleitoral, tem a lei dos partidos políticos, a lei das inelegibilidades, e tem todas as resoluções do TSE que mudam a todo ano, né? Então, não são só as leis eleitorais que mudam, as resoluções do TSE. Se você der uma olhada, por exemplo, a fidelidade partidária foi tratada pela 22.610, se eu não me engano, é uma resolução que tratou das regras de fidelidade partidária, depois incorporadas na legislação, na lei dos partidos políticos, mas criou justa causa, criou processo, tudo por resolução. Então, o Brasil tem resoluções que são verdadeiras legislações. E elas mudam todo ano também. Então, é uma profusão. Mas por que a gente muda tanto? Por conta de um mito, de uma lenda urbana.
nós estamos sempre atrás da legislação perfeita. Se você perguntar para as pessoas que gostam de política, ou as que acompanham de longe, eles vão dizer o seguinte: olha, não adianta, enquanto nós não fizermos a reforma política, o Brasil não tem jeito. Não é um lugar comum esse, né? Não é uma conversa de taxista. É o lugar mais comum das reformas, é a reforma política, de fato. Isso. Então, assim, o que orienta esse lugar comum? Um mito. Qual é o mito? De que nós podemos, ao mudar a disciplina, alcançar o paraíso da democracia. Isso desconsidera que a democracia é sempre imperfeita. Ela pode ser mais imperfeita ou menos imperfeita, mas ela é necessariamente imperfeita. Quem invoca o direito à perfeição é a teocracia, né? Nós não invocamos o direito à perfeição. A democracia é feita de ser humano, com todas as suas imperfeições. Ela é assim mesmo. Ela nunca vai funcionar maravilhosamente bem. Mas há um mito de que nós podemos buscar a perfeita harmonia entre a vontade popular e o exercício do mandato através da construção de regras de direito eleitoral ou de sistemas eleitorais. Não, ela vai ser sempre imperfeita, mas nunca haverá a renúncia coletiva à busca da perfeição. E por isso sempre teremos deputados e senadores bem intencionados com a perspectiva de virar uma chave e resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Não existe reforma política redentora. Essa é uma expressão do ministro Barroso. Nós temos que reconhecer que a nossa capacidade é apenas incremental, como diz o professor Clemerson Cleve, aqui do Paraná. Perfeito, Pereira. O Supremo vai julgar essa semana o fundão eleitoral, que aumentou bastante o valor do fundão eleitoral. Talvez quando a gente publicar essa entrevista, o julgamento já tenha acabado. Então, eu queria perguntar para você, mais do ponto de vista dessa discussão, que às vezes é feita de uma forma muito rasa, e não vai ao âmago das questões. Quando se proibiu lá atrás o financiamento de pessoa jurídica, muita gente já avisava que de algum lugar esse dinheiro teria que sair e que seria muito provável que teria um aumento do valor do dinheiro público passado aos partidos políticos. De novo, a reforma correndo empilha problemas para depois serem resolvidos, como você disse desde o começo da entrevista. Quem deve financiar a democracia e como, na sua opinião? Bom, eu acho que nós temos um sistema muito ruim. Nós tínhamos um sistema péssimo, que era o financiamento privado sem limite nominal, né? E aí nós tínhamos a cooptação de parte do poder pelos grandes grupos econômicos. Temos o sistema ideal? Não. Temos um sistema melhor que o anterior, mas ele precisa ser resolvido com uma democratização maior da distribuição do fundo eleitoral. É claro que as decisões já mitigaram essa concentração com a distribuição para as mulheres e para os negros, mas nós temos que tirar, né, estabelecer parâmetros que não passem apenas pela decisão discricionária da direção partidária, o que concentra poder exatamente nos deputados que dominaram as direções partidárias para garantir a distribuição do fundo, né? Se você olhar para os estados, eu não fiz esse levantamento, posso fazer, mas olhando o que eu consigo olhar, sem algo mais elaborado, sem uma planilha Excel, quase todas as direções partidárias estão na mão dos deputados federais. E eles ficam com as direções partidárias para controlar o fundo eleitoral e também o fundo partidário. O fundo eleitoral para as eleições municipais, para as eleições federais, o fundo partidário o tempo inteiro, nos 4 anos, e eles ainda têm as emendas. É tarefa para super-heróis se eleger furando esse esquema. Os outsiders têm muito pouco espaço, e isso se deve a esse círculo vicioso que menciono. O ideal seria restabelecermos o financiamento privado de campanha com limites nominais. Foi a grande discussão que tiveram os americanos há 10 anos na Suprema Corte. No mundo capitalista, as empresas privadas têm o direito de interferir na política e interferem também com doações. Nós temos que restabelecer o debate da Suprema, temos que resgatar, melhor dizendo, o debate da Suprema Corte Americana há 10 anos. No mundo capitalista, as empresas podem doar com limite nominal para que não haja captura, como havia pelos grandes grupos de parte do Congresso Nacional. 1/3 dos deputados se elegia com dinheiro
das instituições financeiras, por exemplo. Isso aí nós temos que manter com essas limitações. Perfeito, Pereira. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, sobre quais as saídas, por onde a gente vai para tentar restabelecer alguma forma de financiamento que deixe a democracia um pouco mais respirar de fato, e não esse sufocamento na mão dos poucos, mas você acabou de responder isso. A gente está chegando perto de uma hora de entrevista. Eu queria fazer uma última pergunta antes das suas considerações finais, que é a seguinte. Quarentena eleitoral para juízes e membros do Ministério Público que deixam seus cargos para disputar eleições. Existe uma quarentena hoje que é de 6 meses, que muita gente acha que ela é muito pequena. O cara tem que ser exonerado só 6 meses antes das eleições, e até ali ele pode estar tomando decisões que, inclusive, podem influenciar na candidatura de possíveis adversários. O ministro Dias Toffoli, salvo engano, chegou a propor algo como 8 anos, que foi considerado exagerado também, e aí também é quase um período de inelegibilidade da lei da ficha limpa. O que o senhor pensa disso e qual prazo que o senhor acha? Primeiro, o senhor concorda que é preciso uma quarentena maior do que esses 6 meses? E, se sim, qual é o prazo que o senhor acha razoável? Olha, coincidentemente, ontem, recomendo a leitura no O Globo, tem uma matéria sobre 30 anos da lei da Operação Mãos Limpas na Itália. E lá as pesquisas apontam que há uma percepção da opinião pública italiana de contaminação do Poder Judiciário por influências políticas. E qual é a causa apontada pelos italianos para que essa percepção da contaminação exista em relação aos eleitores italianos, aos italianos em geral? A chamada porta giratória. Essa é a expressão. Qual porta giratória? Lá na Itália, o juiz pode sair da carreira de juiz, ser candidato e voltar a ser juiz. E é o que há de pior lá. Nós não temos porta giratória aqui. Mas eu diria que a ausência de uma quarentena gera essa percepção. Você, Rodrigo, imagina o estrago que o Moro e o Dallagnol fizeram na percepção da imparcialidade da justiça brasileira ao saírem da Lava Jato diretamente para disputar a eleição? O juiz Sérgio Moro deixa a posição de magistrado, vira ministro do Bolsonaro, o principal beneficiado da decisão do próprio Sérgio Moro, que condenou o presidente Lula e, ao condená-lo, impôs a sanção de inelegibilidade. O próprio Moro, que fez o vazamento dos áudios durante o período eleitoral. O próprio Moro que se encontrou com Paulo Guedes antes do segundo turno. Quer dizer, toda a narrativa do PT, né, concordemos ou não, de que a Lava Jato estava orientada por motivações políticas, narrativa com a qual eu tenho muita dificuldade de aderir, pelo menos na íntegra, mas essa narrativa foi toda confirmada quando o Moro faz o movimento de ministério do Bolsonaro, depois sai candidato a presidente da República. Quando o Deltan Dallagnol sai da Procuradoria direto para uma candidatura a deputado federal. Não adianta parecer sério, ser sério, tem que parecer sério. Quando o Moro e o Dallagnol fazem o que fizeram, eles comprometem a percepção de seriedade da Operação Lava Jato e contaminam toda a percepção que a opinião pública tem sobre a própria Operação Lava Jato, que, sem dúvida nenhuma, foi uma operação com movimentos importantes, certo? Foi uma operação que revelou, sim, um esquema de corrupção, não tem nenhum problema em dizer isso. Eu não sou um capturado por uma visão dualista da história do Brasil, como se é a favor ou contra a Lava Jato, como se não pudesse se extrair elementos importantes e apontar defeitos ao mesmo tempo. Mas quando Moro e Dallagnol fazem o movimento que fizeram, eles criam uma inferência retroativa muito ruim em relação àquilo que foi a Lava Jato. Eu estou
com o exagero do ministro Toffoli. 8 anos. 8 anos de quarentena, porque não se trata de olhar isoladamente o direito político passivo de ser candidato de um juiz ou de um procurador. Se trata de proteger a imagem do Poder Judiciário. A matéria do Globo de ontem, mostrando como a Operação Mãos Limpas, quando permitiu a candidatura daqueles que eram os protagonistas, contaminou toda a percepção da população em relação à isenção e imparcialidade do Poder Judiciário. Quando a matéria do Globo mostra isso, dá uma lição para os brasileiros, e uma lição que deve ser compreendida a partir desse exemplo italiano, mas também deve ser compreendida a partir desses movimentos muito ruins que fizeram Moro e Dallagnol, que contaminaram a percepção também aqui no Brasil do que foi a Operação Lava Jato. Uma pena muito grande, vamos pagar um preço muito grande pela pretensão política do Moro e do Dallagnol, e comprometemos por muitos anos a confiança do povo brasileiro no Poder Judiciário em operações como esta. Vamos lembrar, a Operação Mãos Limpas na Itália tem 30 anos. E hoje, 7 em cada 10 italianos têm desconfiança do Poder Judiciário por conta da porta giratória, que aqui no Brasil se traduz na discussão da quarentena. Eu seria radical ao estabelecer a quarentena. Perfeito. Eu costumo dizer que tanto o Moro como o Dallagnol gostam de dizer que enterraram a Lava Jato, e eu costumo dizer que eles foram dois dos responsáveis por esse enterro, talvez os principais protagonistas desse enterro, ao fazer justamente esse movimento que o senhor pontua tão bem. Eu queria saber se o senhor tem algo a dizer que eu deixei de perguntar, que o senhor considera importante para a gente encerrar a nossa entrevista. Não, eu acho que você fez as perguntas dos temas mais relevantes, né, mais relevantes e atuais. Eu terminaria por dizer que nós teremos uma eleição desafiadora, né? Em outros debates que eu tenho participado, eu diria que nós teremos a eleição mais desafiadora desde a redemocratização. Há um presidente da República, candidato à reeleição, que tem uma parcela relevante do eleitorado que acredita cegamente em todas as teses articuladas por esse grupo político, e uma das teses articuladas por esse grupo político é a inconfiabilidade das urnas eletrônicas, sem respaldo em prova nenhuma, numa teoria conspiratória que se equivale a um terraplanismo e que pode ter efeitos nefastos se o resultado eleitoral não for coincidente com a vontade desta parcela relevante do eleitorado, porque instigados pelo seu principal líder. Então, o Tribunal Superior Eleitoral tem que trabalhar com esse confronto político muito grave, muito perigoso, e por isso eu desejaria ao Tribunal Superior Eleitoral juízo e muita sorte. Não vai ser fácil. Perfeito. Doutor Luiz Fernando Casagrande Pereira, obrigado mais uma vez por dispor do seu tempo para conversar com a gente aqui na Conjur. Muito obrigado aos nossos telespectadores, aos nossos leitores. Agradeço mais uma vez em nome do site e obrigado. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde.